Nós estamos na série, né? A revelação de Jesus Cristo. Mas antes da gente começar, deixa eu contar para você algumas coisas que estão acontecendo aqui em nossa igreja. E nós precisamos ir relatando. A irmã Célia, em sua oração, intercessora, ela falou aí do projeto lá do Jardim Jequirituba. Alguns sábados atrás, nós fizemos uma arrancada missionária. Essa é a palavra, arrancada missionária. Saímos para distribuir alguns folhetos. Fizemos um carimbo específico com o endereço lá do Jardim Jequirituba, do condomínio Jequirituba, com a seguinte frase: venha estudar a Bíblia conosco. Foram aproximadamente uns 2.000 folhetos, mais ou menos. Sandra estava, né, Sandra? Sandra estava. Quem estava mais nesse dia? Irmã Célia, irmão Newton, irmão Ailson. Acho que dos que estão aqui eram nós, né? E eu quero trazer aqui uma pessoa que é fruto desse trabalho. Vem aqui, Jéssica, por favor. Vem cá. A Jéssica vai contar para vocês, irmãos, como foi que ela está aqui hoje na nossa igreja. Isso é bom a gente contar. Deixa eu dar um microfone para você, Jéssica. É bom a gente contar, irmãos, porque isso serve de testemunho e de ânimo, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, Jéssica, e você vai falando para a gente aqui como foi que você conheceu esta igreja aqui. Fale para nós. Eu me mudei para cá no ano passado, em junho do ano passado. E aí eu frequentava uma outra igreja onde eu morava, no Jardim Aracati. Aí eu vim para cá, eu fiquei de junho até setembro desviada da igreja. Aí depois, em setembro, eu conheci a igreja Maranata El Shaddai. Fui para a igreja Maranata El Shaddai, frequentei lá durante um tempo. Só que antes de eu ir para essa igreja, eu já tinha vindo para cá pensando em voltar a frequentar a Adventista, porque 7 anos atrás eu tinha já conhecido a igreja Adventista, já tinha frequentado. E aí, esse ano, depois que eu saí da Maranata El Shaddai, que eu estava na Maranata El Shaddai, me veio de novo a sede por conhecimento e para voltar a buscar a Jesus. Só que até então eu ainda fiquei na minha, não voltei a procurar nada. Só que aí, em determinado dia, eu vi um folhetinho de vocês lá na frente da casa da minha mãe. Tinha um folhetinho caído lá no chão. Aí eu peguei, fui, olhei. E nisso estava escrito que tinha dizendo para se eu queria uma oração, se eu queria um estudo bíblico, algo do tipo assim, e aí só era eu preencher e colocar no número 44. Só que aí eu não coloquei lá no número 44, mas eu fui até a rua, que é na rua São Francisco, é a rua de baixo, praticamente, da rua da minha casa. Chegando lá, eu vi que era só uma casa normal, só que eu fiquei pensando, falei, será que é aqui mesmo que é a igreja ou não? Aí eu acabei não indo lá, mas eu sabia onde era o endereço. E aí, no domingo retrasado, eu comecei a pesquisar para saber se tinha uma outra adventista aqui. Que eu também já sabia que tinha uma igreja aqui próximo daqui, que eu já tinha pesquisado. Aí, no domingo retrasado, eu vim para cá. E esse folhetinho também estava lá na caixinha de correspondência da minha casa. Então, eu peguei o folhetinho que estava caído na frente da casa da minha mãe, estava jogado mais para a rua, e na minha caixinha do correio tinha esse convite. Aí eu fiquei com aquele convite para mim e decidi vir no domingo. Aí, quando foi no domingo da semana retrasada, eu estive aqui, fui muito bem recebida, graças a Deus. Agradeço a todos por terem me recebido super bem e espero continuar essa jornada aqui junto com vocês. Que Deus nos abençoe. É isso. Amém. A pequena não veio hoje. Irmãos, ore pela Jéssica. Ela mora lá no condomínio Jequirituba. Ela tem uma filhinha pequena, chamada Alice. Né? Tem um esposo que está aí meio, um pouco, né? Ore por ele. Qual que é o nome dele mesmo? Joseni. Tá? Ore pela Jéssica, Alice e o Joseni. Eles vão começar a estudar a Bíblia
tá bom? O casal vai começar a estudar a Bíblia, e ela já está frequentando lá o Jardim Jequirituba. Amém, irmãos? Então Deus está trabalhando, Deus está conduzindo as coisas. Deus sabe onde estão os seus filhos, e a gente tem que ir fazer o trabalho. Muitas vezes bate aquele desânimo em alguns, irmãos, vamos trabalhar porque Deus tem pessoas sinceras, pessoas com dificuldade, pessoas que querem conhecer. Uma coisa que chama a atenção no seu testemunho, Jéssica, que quando você me contou, é que quando alguém acha o convite, vai na porta do lugar, chega lá, não acha, acha, mas não consegue se identificar, né? Porque não tem lá uma placa, lá não é uma igreja, né? Lá só tem um pequeno grupo. Lá só é um pequeno grupo, mas não tem uma placa que identifica como igreja adventista, né? É algo que a gente tem que pensar. Vou até conversar com o pastor para a gente ver se a gente pode fazer uma plaquinha pequena, pequeno grupo da igreja adventista, quem sabe colocar lá na frente, conversar com a Rose mais o Herbert, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas, o que ela fez? Ela não ficou parada, ela foi pesquisar na internet até achar a responsável, né, a igreja responsável por aquele bairro que somos nós. Oremos, irmãos, porque Deus quer que a igreja continue fazendo a missão, que é pregar o Evangelho. Quantos vão orar aqui pela Jéssica? Louvado seja Deus. Jéssica, obrigado, viu? Obrigada. Eu acredito que se não fosse através desse folheto, eu acho que ir buscar, eu acho que seria mais difícil. Como o folheto chegou até a mim, eu acho que ficou mais fácil, né? Deus intercedeu para que vocês fizessem o trabalho, né? E eu estou aqui. Agradeço demais a todos. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Jéssica. Muito bem. Deixa eu contar uma outra coisa também. Cadê o Abner? Está no carro? Mas já está gravando? Já? Deixa eu falar outra coisinha para vocês. Semana passada, no programa de semana passada, que foi da quarta trombeta, esse cachorro parece que só late na hora imprópria, né? Vamos orar pelo cachorro, né, irmãos? Parece brincadeira, né? No programa de semana passada, o meu cunhado, o irmão da Edna, que teve um problema de coração, estava assistindo lá em Santa Catarina. Gostou do tema e pediu para que ela mandasse o link de novo. Isso foi no domingo, como foi na segunda, tiveram essa conversa, e eles estão estudando a Bíblia lá em Santa Catarina. Ele, a esposa e o nosso sobrinho, o sobrinho da Edna, que é o Mateus. Tá bom? Então, Deus seja louvado, né, irmãos? E logo nesse final de semana, nós estamos com esse problema aí da troca da titularidade, né? Mas vai ser gravado agora, está sendo gravado, e logo após que a gente terminar aqui, vai ser lançado na página oficial da igreja, e eles vão poder acompanhar lá pelo Facebook também, tá bom? Então, o programa continua do mesmo jeito, você pode interagir, o microfone sem fio está por aí, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. O tema de hoje é a quinta trombeta, e é um tema fantástico. Então, desde já abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 9, versos de 1 a 12. Apocalipse 9, versos de 1 a 12, e nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus. Nós te louvamos, Senhor, porque com todos os defeitos e problemas que nós temos, nós somos a menina dos teus olhos. O Senhor nos ama com amor profundo e aqui estamos para te adorar de todo o nosso coração. Para estudar a tua palavra com um coração aberto, querendo compreender as verdades que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Por favor, Senhor, circunda este lugar com os teus anjos. Não deixe que nada e nem ninguém venha atrapalhar o meditar do nosso coração na tua palavra.
Oramos pelo projeto ali do bairro do Jardim Jequirituba, oramos pela família da Rose, oramos também agora pela família da Jéssica, que chega com vontade de conhecer, de te amar e compreender os desejos do teu coração para ela e para a sua família. Por favor, Pai, oramos também pelas pessoas que estão nos acompanhando em todos os lugares deste mundo, através da transmissão de nossa igreja. Que o Senhor use a cada mensagem, a cada mensageiro, a cada louvor, para que toque corações sinceros e verdadeiros, e que pessoas possam ser aceitas no teu reino pelo poder da tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 9, versos de 1 a 12. Quem achou, diga amém. Muito bem. Eu vou começar lendo aqui, mas você sabe que eu não gosto de ler e não consigo ler tudo, né, irmãos? Então você vai precisar me ajudar aí, tá? Por causa dos meus problemas visuais aqui, eu não posso ficar forçando muito. Então, eu leio um verso, peço para você ler, não sei se você já percebeu, essa agora tem sido a minha tática, né? E acho que está dando certo. Quem gostaria de começar com versos 1, 2 e 3? Vamos lá, irmã Marli. Deste lado aqui, irmão Nilton, a irmã Marli vai começar lendo para nós. Espera aí, irmã, antes da irmã ler, quem poderia ler, porque nós vamos ler até o verso 12. A irmã Célia pode ler 4, 5 e 6, irmã Célia? Irmã Jura pode ler os versos 7, 8 e 9. É isso? E a Sandra lê para nós 10, 11 e 12. Tá bom? Já fique na ponta da agulha aí que a gente vai nessa sequência aí. Vamos lá, irmã. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinha também cabelo como cabelos de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas fazia eram como o barulho de carros de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro aí passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais.
E aí, irmão, quando você lê isso aí, o que você entende? O quinto anjo toca a sua trombeta. E a descrição deste capítulo, você não pode se esquecer. O Apocalipse, ele é simbólico. Então, como entender todo esse simbolismo? Por exemplo, você conseguiu identificar aí quais são os personagens dessa narrativa? Vamos lá. A gente precisa citá-lo para que você possa ter uma imagem do que a Bíblia está te dizendo. Ó, nós temos aqui uma estrela que cai do céu, certo? O que mais que nós temos? Nós temos aqui algumas frases interessantes. Foi-lhe dada poder. Nós temos aqui um poço, nós temos aqui o abismo, nós temos aqui fumaça, nós temos aqui gafanhotos, temos aqui escorpiões, cavalos, escorpiões. Os gafanhotos pareciam cavalos com caudas de escorpiões. Como entender tudo isso? João, em sua visão, ele descreve o toque da quinta trombeta, irmãos, nesse aspecto. Mas a gente precisa ir, porque, queridos, uma coisa importante que nós não podemos esquecer, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então vamos começar do começo. Quem é a estrela que cai do céu? Vamos para Lucas 10, 18. Vamos analisar aqui alguns versos para a gente começar a descobrir algumas coisas muito interessantes. Aí a gente vai começar a entender o contexto desta visão do apóstolo João. Lucas 10, 18. Veja o que Lucas diz. A exemplo de semana passada, a nossa salvaguarda, irmãos, é a própria Bíblia. Quando a gente lê a coisa que não entende, a Bíblia vai dar a resposta. A própria Bíblia vai nos elucidar a questão. Quem achou? Veja o que Jesus falou, irmã Marli. Lucas 10, verso 18, diz assim. Deixa eu só achar aqui no meu, porque está difícil também. Lucas 10, 18, diz assim. Cadê? Aqui, ó. Ao que Jesus lhes revelou. Eu vi, o que, queridos? Satanás caindo do céu como? Um relâmpago. Esse anjo, o toque da quinta trombeta, esse anjo que João vê, essa estrela que João vê caindo do céu, irmãos, é uma clara referência a quem? A Satanás. Agora, o abismo. O que é o abismo? O que é o abismo? Gênesis 1 vai nos dar aí a resposta do que é o abismo. Vamos a Gênesis? Vamos lá. Gênesis vai nos dizer, no capítulo 1, verso 2. Olha o que diz Gênesis 1, 2. O que diz aí, Sandra? Gênesis 1, 2. O que diz aí? O que diz aí? Lê para nós. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então vamos entendendo. O abismo era o quê? É a terra em sua forma vazia, sem luz, sem claridade, sem vida. Então, aqui a gente já começa a entender que este anjo é o inimigo. Foi-lhe dado uma chave do poço do abismo.
Vai juntando as coisas aí, para você entender o que João está querendo nos descrever. Vamos para outro texto. Jeremias 4, 23 e 30. Veja o que diz Jeremias 4, 23 e 30, para falar um pouquinho ainda sobre o abismo, que a gente precisa criar essa base para você, para que você entenda, porque o Apocalipse, meu querido, você não consegue entender se você não juntar as partes daqui, dali, para você poder compreender. Apocalipse é simbolismo. Jeremias 4, 23 e o verso 30. Pode ler? Quem quiser ler, pode ler, fique à vontade. O estudo é interativo mesmo, para você participar. Jeremias 4, 23 e depois o verso 30, Jéssica. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros... Ai, eu olhei errado, perdão. Não, está certo. É isso É mesmo. do 23 ao 30? O verso 23, aí depois você pula para o 30. Tá, então eu vou ler de novo. Isso. Acabei lendo Não 24. tem problema não. Programa ao vivo é assim mesmo. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Aí o verso 30. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas? Se debalde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Muito bem. Essa é a descrição que o profeta Jeremias faz da cidade da Palestina, né? A Palestina, o termo usado para se referir à Palestina desolada e desabitada durante o exílio é justamente essa, irmãos. É as mesmas expressões que Moisés usa ao descrever o princípio da criação. A terra sem forma e vazia, sem luz, o abismo. Só que Jeremias, principalmente no verso 30, ele diz assim, que quando uma pessoa está sem Deus, ela também está onde? Enfiada em um abismo, numa escuridão, sem luz, sem salvação e sem Deus. Então, até aqui nós já descobrimos quem é essa estrela, o que é o abismo. Agora nós vamos ver o que é os gafanhotos. Diga. Só fala no microfone, irmão, para que saia na transmissão, por favor. Só espera um pouquinho aí. Chegar o microfone para que a irmã fale. Então, porque esse verso 30 aqui, eu não entendi ele que fala a respeito sobre... A gente vê que fala... assim, tudo bem que fala assolada a terra, tudo bem, mas que fala assim, vestes de escarlata, te adorna com enfeite de ouro e largas olhos com pinturas. Que quer dizer isso aí? Prostituta, irmã. Ela está fazendo... que no caso... A alusão aí a uma terra que está prostituída. Quem vive em prostituição espiritual vive como? Sem luz e vazia. Esse é o paralelo que a profecia nos traz. Entendeu? Agora deu para entender. A descrição que Jeremias faz aqui, lembre-se, porque é profeta, viu, irmãos? Profetas, eles não falam tão claramente como a gente quer. Então você tem que pegar o fio da meada, a raiz, para você entender o significado daquela questão. Quando o autor coloca aqui, qual é o sentido da coisa? A palavra abismo, em Jeremias 4, 23, é o termo usado para se referir à Palestina desolada e desabitada durante o exílio. Por que eles foram para o exílio? Por desobedecer às ordens de quem?
de Deus. E quem vive, irmãos, em desobediência às ordens de Deus, esse é o paralelo que o profeta usa, como uma pessoa que está por fora belo, mas por dentro? O que foi que Jesus falou? Como sepulcros caiados. Tem até um ditado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É nesse contexto. Então, quando Jeremias usa essa expressão, ele usa nos dois sentidos. Sem forma e vazia. Quem, irmãos, não tem Deus, está vivendo um abismo espiritual. E aqui é essa a colocação do profeta. Vamos avançando aqui para o verso que fala sobre os gafanhotos, o verso 3 de Apocalipse, capítulo 9. Aí aparece a expressão gafanhotos. O que significa, irmãos, gafanhotos? No Antigo Testamento, os gafanhotos também são usados como símbolos de juízo. A praga de gafanhotos foi o julgamento divino contra as nações apóstatas, tais como Babilônia, Egito. Também foi o instrumento do juízo de Deus contra Judá, por não obedecer à aliança. E aqui entra o profeta Joel também ao descrever, em conexão com o dia do Senhor, como exército marchando para a batalha, enquanto a terra balança e o céu treme. E você pode ver isso em Joel capítulo 2, dos versos 4 a 10. Quando essa expressão é usada lá no Apocalipse capítulo 9, é uma cena de juízo. Quando os gafanhotos se levantam, gafanhotos quando entram na lavoura, irmão, o que eles fazem? Eles saem comendo tudo que tem pela frente. Aqui no interior de São Paulo, lá no interior da Argentina, de vez em quando dá estas nuvens de gafanhoto. Coitado dos agricultores, quando a nuvem de gafanhoto paira, irmão, sobre uma fazenda de milho. Eles deixam só o toco do milho no chão. Essa descrição, aqui no Apocalipse, irmãos, tem esse objetivo, juízo. A quinta trombeta está dizendo que uma estrela cai do céu, há um abismo e há também gafanhotos. Vamos avançar um pouquinho mais. Esse é o verso 3, mas nós temos mais coisas. Por exemplo, o verso 4. Não causam dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, a árvore alguma. Irmão, você sabe o que significa isso? O gafanhoto ele está para devorar. Ele é um devorador. Você pode ver isso também descrito no livro de Malaquias. Quando Deus diz assim, eu vou repreender o quê? O devorador. O devorador aí é simbolismo também do destruidor. Então, quando esse destruidor vem, a ordem que eles recebem é a seguinte: vocês vão fazer a devasta de vocês, mas não toque em quê? Na erva, nem na árvore. Irmãos, quem é esta erva? Quem são estas árvores? Aqui está um detalhe muito interessante. E aonde está escrito isso, irmã? Aonde é que está escrito? Vamos conferir isso aí, porque a informação é muito importante, irmãos. Porque o devorador se levanta para devorar. Olha o verso, Apocalipse 8, verso 7. Leia aí para mim, confira aí, esse aqui. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de graniço, e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim que um terço de toda a terra foi queimada, e também um terço das árvores de toda a erva
existente. Que toda erva existente é essa? Todos, 1/3 dos habitantes da terra sofreram por causa desta praga da primeira trombeta. Então, erva verde, na Bíblia, você pode ver isso também aonde? O justo é como? Quem lembra do Salmo? Salmo 1. O justo é como? Não. O justo é como árvore plantada junto à corrente das águas. Irmãos, as pessoas são comparadas na Bíblia como árvore. Outra comparação, quando Jeremias 8, verso 20 diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tem outra citação também, que diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor, e nós ainda não estamos salvos. A referência aqui é ao ser humano. Então, quando esses gafanhotos se levantam, neste caso aqui de Apocalipse capítulo 9, quando esses gafanhotos se levantam, ele recebe uma ordem: por favor, não danifiquem a erva e nem as árvores. Por quê? Olha o que diz o verso seguinte aí. Olha o verso 5. Aí aparece um número aí. Que número que aparece aí? 5? 5 meses. Irmãos, a Bíblia é fantástica, né? Aí o autor do livro, o pastor, doutor Ronco, né? Ronco Stanovic, se eu não me engano é assim que se fala. Ronco Stanovic. Ele coloca da seguinte forma, queridos: 5 meses. Não há nenhuma citação, a não ser em Gênesis, que faz menção a 5 meses literais na Bíblia. Quais são eles? O dilúvio. 150 dias. Se você fizer a conta, dá 5 meses. Você percebeu? Então, o tempo... Então, vamos lá. Vamos colocar... Vamos fazendo aí a fórmula na sua cabeça para você entender. O tempo que esses gafanhotos iriam destruir a terra... Quanto tempo? 5 meses. Mas, esses gafanhotos não podiam danificar algumas ervas e as árvores. Coloque isso na sua cabeça, porque isso aqui é muito interessante no nosso estudo. Agora, qual que é a referência bíblica aí? Se você quiser conferir, irmãos, confira, tá? Marque isso na sua Bíblia. Gênesis 7, 24 e Gênesis 8, verso 3. É a referência que nós temos, que fala de 5 meses de juízo. 5 meses, irmãos, foi o tempo que as águas devastaram a terra. Devastaram a terra. Tá? Muito bem. O verso 10 diz assim, verso 10. Cauda como escorpião e ferrão. O que significa isso? Cauda como escorpião e como ferrão. Cauda, irmãos, na Bíblia, você sabe o que significa cauda na Bíblia? Irmã? É mentira? A irmã lembra onde é que está escrito? A irmã lembra? Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Alguém mais quer ajudar a irmã? Alguém lembra onde é que está escrito isso? Não. Jeremias. Isso. Jeremias não. Isaías. Isaías, capítulo 9. Aí a coisa vai começar a ficar interessante aqui o negócio agora. Isaías, capítulo 9, verso 14 e 15. Vamos à Bíblia, porque a Bíblia é nosso guia aqui. É ela que está nos abrindo a nossa mente para compreender Apocalipse, capítulo 9. Olha o que diz Isaías 9, 14 e 15. Então, posso ler? Todos acharam? Então, por este motivo, ia haver, em um só dia,
cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Verso 15. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça, e os profetas que ensinam inverdades são o que, queridos? A cauda. Como é que está aí na sua Bíblia? Qual é a versão que está aí? Espera aí, minha irmã. Aguenta um pouquinho, minha irmã. Ó, Vamos lá. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então vamos lá. Está começando a clarear agora, irmã? Irmã Gisele? Está começando a clarear? Está começando, a gente começando a entender, irmãos, o quebra-cabeça que João viu lá em Apocalipse capítulo 9. Ele está começando a desvendar aqui para nós importantes verdades. Agora, aqui ele tem um nome, né? Não é isso, Sandra? Você leu o texto aí que diz o nome, né? O nome é um nome difícil, né? Cujo nome em hebraico é Abaddon. E em grego, Apolion. Agora, o hebraico Abaddon significa destruição. Preste bem atenção, porque a coisa está começando a ficar gostosa agora. Essa palavra Abaddon no hebraico e Apolion no grego, ela significa destruição. No Antigo Testamento, esse termo se refere a um lugar de destruição associado à morte e ao Seol. Lembra do Seol? Seol é o quê? Sepultura. Seol é a sepultura, que muitos chamam de inferno. E a Bíblia apoia esta ideia do Seol, sepultura, lugar inferior. Estes dois nomes aqui, tanto em grego como em hebraico, eles significam destruição. João designa Abaddon, dizer aquele que destrói, ou o destruidor. Destruidor é o nome apropriado para quem? É o nome apropriado para quem, queridos? Para Satanás. E aqui começa assim a se montar o quebra-cabeça da menção do profeta João. Agora, juntando tudo isso, o que nós temos? Nós temos, querido, ao som da quinta trombeta, João observa uma estrela caindo do céu. E ao aparecer, esta é a mesma estrela caída da terceira trombeta. Esta denominada abismo, que envenenou os rios e as fontes das águas, provocando morte espiritual sobre aqueles que bebiam das fontes das águas frescas. Esta estrela caída representa Satanás e sua queda do céu à terra, a qual também é identificada como o anjo do abismo. Percebeu? Ele cai do céu, vem à terra, é expulso do céu, ele vem para trazer o abismo. O que é isso, irmãos? Trazer a escuridão e as trevas. Então, essa é a primeira parte muito importante. Olha o que diz aqui, ó. Outra chave para a gente entender esse contexto. A chave do poço do abismo. O abismo é a prisão escura, onde as forças demoníacas estão confinadas. Representa a sede das forças das trevas, os poderes do mal, porém não tem liberdade de movimento. De acordo com Apocalipse 1, verso 18. Irmãos, esse texto, quando eu li hoje e ajuntei com o contexto, me trouxe uma paz tão grande. Lê para mim, irmã Gisele. Apocalipse 1, 18. Nesse contexto, irmãos, veja o que João revela com respeito a esta confederação do mal. Olha o que João descreve, irmãos, para o seu povo. E é por isso que nós não podemos temer
nada nesta terra. Olha o que ele diz. E aquele que viver e estiver morto, mas ei que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem, irmãos, a chave da morte e do inferno? Você percebeu aqui? Quando João diz que Jesus é aquele que esteve morto e reviveu e vive pelos séculos dos séculos, Jesus, irmãos, tem nas mãos o poder que controla o quê? Tudo, inclusive as forças do mal. Nada acontece neste mundo sem que passe pela autorização de quem? De Jesus. Irmão Daniel, Diga. Ele tem a chave do abismo e da morte porque ele venceu a morte. E do inferno porque o inferno é a própria morte. Entendeu? Então, é por isso que ele tem a chave. E a autoridade e o poder está com ele. E outro detalhe, irmão Wilson, quando a Bíblia diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: os poderes das trevas, os anjos maus, os demônios, Satanás, eles estão limitados por essa autoridade de Cristo. Irmãos, onde que eu consigo comprovar isso? Nós podemos comprovar isso, irmão, na história de Jó. O que Deus disse para Satanás? Tudo está em tuas mãos. Mas, poupe-lhe. O inimigo passou o limite, irmãos? Não. Ele não passou dos limites, sabe por quê? Por causa deste verso que a irmã Gisele acabou de ler para nós aqui. Você entende quando o anjo diz aqui, olha, aos gafanhotos, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Não toque no meu povo, até aqueles que são selados. Por quê, queridos? A ordem de Deus. Você acha que, se fosse da vontade do inimigo, o que ele faria com o povo de Deus, irmãos? Você entende quando Jesus diz assim, que ele edifica a igreja e as portas do abismo e do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque tudo está nas mãos de quem? De Cristo, irmãos. Aí vem a pergunta: a quem nós servimos, irmãos? A quem nós amamos? Quem é, irmãos, que está no controle de todas as coisas? É Deus, meu querido. E muitas vezes nós tememos, sofremos, por desconfiar da palavra do Senhor. A lição que recapitulamos semana passada, Jesus usou uma frase. Eu gosto muito daquela frase. Errais. Nós erramos muitas vezes. Sabe por quê? Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de quem? O poder de Deus. Então o anjo, quando está segurando os quatro ventos, não está se referindo a um lugar quadrado. Está falando do poder que existe no mundo. O controle está na mão dele. Por outro motivo também, irmão, a terra é redonda. A expressão os quatro cantos são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. É essa expressão, não danifiqueis. É a mesma expressão que o anjo que recebe lá, para não danificar nem a terra, nem o mar, nem as árvores. E estes gafanhotos aqui recebem esta ordem para dizer assim, olha, vocês podem devastar tudo, menos aqueles que são selados pelo meu nome. Aqui, irmãos, entra um assunto muito importante. O que é este selamento? Como que o povo de Deus é selado?
Vocês perceberam? Porque se alguém não tiver este selo, será devastado pelos gafanhotos enviados que sobem do abismo, que são enviados pelo próprio Satanás para destruir boa parte dos habitantes da terra. E pasmem com o que vem por aqui. Ó. Olha o que ela diz. Olha o que ele diz. Deixa eu só ler aqui quando ele fala aqui dos gafanhotos, ele diz assim, ó, falando dos gafanhotos, ele diz assim, ó, os gafanhotos demoníacos não têm permissão para matar os seres humanos, apenas lhe é permitido que os atormentes. A praga da quinta trombeta não é física, mas espiritual e mental. E aqui, irmãos, está um problema sério. A irmã já entendeu aí, né, irmã? Lá no fim do livro, ele vai dizer, sabe o quê? Que uma das armas do inimigo é levar as pessoas ao suicídio. Suicídio. Você viu a meditação de hoje? Você ouviu a meditação de hoje? Mandei lá no grupo de membros. A cada 40 segundos, uma pessoa no planeta tira a sua própria vida. Sem contar as muitas outras tentativas. Da onde vem, irmãos, esse pensamento, essa agonia, esse problema que hoje assola o planeta? Da onde vem? Desta quinta trombeta aqui, que é enviada do inimigo para matar, atormentar as pessoas. Vou ler de novo. Vou ler de novo para que você não perca o fio da meada. A praga da quinta trombeta não é física, mas espiritual e mental. A ponto de muitos daqueles que cedem às pressões são até destruídos. Outra coisa interessante, irmãos, os gafanhotos demoníacos liberados causam tortura psicológica insuportável e angústia suicida. Naqueles dias, o que diz o verso 6 de Apocalipse 9? Os homens buscarão o que, irmãos? E não? Por quê? Por causa da angústia, irmãos. Por causa da angústia. Por causa do desespero mental, as pessoas não encontram uma saída para os seus problemas. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque nós não temos outro Deus além do nosso, irmãos. E quando o problema chega, para quem que a gente recorre? Eles não têm esse recurso, por isso, irmãos, o desespero. É por isso que Apocalipse 9, verso 6 diz que naqueles dias, nos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, muitas pessoas procuram a morte. Procuram. Muitas pessoas procuram, sabe por quê, queridos? Não tem Deus na vida, não tem esperança, não tem salvação, não tem nada. E aí, o que faz? O inimigo toma de conta. Falando mais um pouquinho aqui, falando mais um pouquinho ainda, quando ele fala dos profetas, lembra da cauda? Lembra da cauda? O que acontece, irmãos, com os falsos profetas? Qual é o problema do gafanhoto? Ele é um gafanhoto, mas tem um aspecto de cavalo que tem cauda. Quando ele pica, você já levou uma picada de gafanhoto aqui? Alguém já levou uma picada de gafanhoto? Deixa o ferrão, né? Irmãos, eu nunca fui picado, mas dizem que é uma dor terrível. Não, mas você não entendeu. Na imagem do Apocalipse, esse gafanhoto, ele tem uma cauda, irmãos. Então ele como um escorpião. Como escorpião. Você entendeu? E esse veneno, aqui a Bíblia descreve como sendo as
ações demoníacas dos falsos profetas, que são as inverdades que as pessoas pregam. Eu contei para você aqui na quarta-feira. O dilema que está vivendo um dos nossos alunos aqui na classe bíblica. E alguns irmãos aqui oraram. E sábado, irmãos, para a alegria e para a honra e glória de Deus, ele estava aqui. O Sr. Oswaldo veio, porque ele não queria vir mais. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, na mente dele, ensinaram para ele, irmãos, 63 anos. Na cabeça dele, a santa é quem faz a intercessão. E para tirar isso, irmão, da cabeça de uma pessoa? Francisco chegou para mim, Daniel, o homem não quer vir mais por causa que ele não consegue largar a santa. Cheguei quarta-feira aqui, falei para os irmãos que estavam aqui no culto de quarta-feira. Alguns irmãos, nós oramos. Quando foi sábado, ele estava aqui. E falamos sobre o sábado. Bíblia para lá, Bíblia para cá. E outra coisa, eu pedi para a irmã Célia, irmã Célia trouxe a Bíblia católica, irmãos. E nós lemos todos os textos na Bíblia católica. E aí? Quem convence as pessoas, queridos? O Espírito Santo, meu querido. Veja que o Espírito Santo de Deus ele está trabalhando para convencer as pessoas de um veneno que foi lançado na alma, na mente de muitos. E outra coisa, este veneno, irmãos, ele causa, na quarta trombeta, causou apostasia. E na quinta trombeta, que é esta aqui, a apostasia ela é intensificada, as trevas continuam se avolumadas. Está aqui a prova. Está aí a prova. Queridos, enquanto pessoas sedentas estão vindo, enquanto pessoas sedentas, irmãos, estão brigando com sua própria consciência, querendo fazer a vontade de Deus, muitos de nós que temos esta verdade, não damos valor, desprezamos. Tem gente, irmãos, que eu vou falar baixinho aqui só para não assustar você. Tem gente que passa a semana toda, não pega na lição, não pega na Bíblia para ler, para orar, para estudar. E tem gente que fica brabo com a gente. Não fique brabo, irmãos, com a gente. Não fique brabo comigo, nem com a liderança da igreja. Ninguém vai bater na sua porta às 5 horas da manhã. Ô irmão, bom dia. Eu vim aqui estudar a Bíblia com você. Isso não vai acontecer. Não vai. Se você lá na sua casa não se dispuser a levantar cedo, a tirar um tempo para estudar a Bíblia, para orar, para interceder, se você não se dispuser no seu coração, se envolver no trabalho de Deus, irmãos, a recomendação é que este movimento que começou lá com a quarta trombeta, que agora na quinta trombeta também é intensificada. Sabe esse movimento que nós falamos semana passada, do secularismo, do materialismo, do ceticismo, é a razão acima da fé. Não é o que Deus diz, é o que o mundo ensina, não é o que Deus ensina, é o que muitos pensam que é. Esses são resultados de uma vida sem Deus. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus não falha ao falar do desespero humano em que as pessoas hoje estão vivendo. Quem tem Deus está seguro. Quem não tem Deus... Tem até uma expressão, né? Tem até uma expressão popular que diz. E é a mais pura verdade, irmãos. O que o inimigo está fazendo com o planeta? O que o inimigo, irmãos, está fazendo com o mundo? O inimigo está... Na minha infância, eu via muito a minha mãe fazer isso. E falar isso. Estava matando na unha. Você lembra dessa expressão? Matar na unha? Que nem mata piolho? Interessante, né, Ana? Não tem problema, não. Queridos, o que o inimigo está fazendo com o mundo? Que não tem Deus, não tem esperança. Não tem salvação. Eles vão sufocando.
Qual é a nossa parte, irmãos? Eu gosto de trazer isso, irmãos, não só pela parte histórica, porque isso aqui é a parte histórica, a parte profética. Mas eu preciso trazer para a parte espiritual, a aplicação espiritual para a nossa vida. Ontem à noite estávamos lá em 11 pessoas na casa da Rose. 11 pessoas. A Jéssica estava lá, o irmão Ailson estava lá, a irmã Cristina estava lá com o neto dela, e a família da Rose e mais 3 pessoas convidadas. Queridos, o que a gente pode fazer para aliviar esta desesperança do coração das pessoas? O que a gente pode fazer? Pregar o Evangelho, meu irmão. Se envolver. Ah, eu me afastei de Deus, estou longe. Volte, meu amigo, porque se você não voltar, a coisa vai ficar feia. O tempo da graça está terminando. Deus está apelando às pessoas. Deus está chamando as pessoas. Deus está convidando as pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque aí fora tem um inimigo que não brinca, não perde tempo. É um avião que cai com 62 pessoas. É um terremoto que dá, onde acaba a vida das pessoas assim, em fração de segundos. É um acidente de carro. O vizinho aqui do lado, irmãos. Nosso vizinho aqui do lado. Não vai longe, não, do lado. Foi para Minas, chegou lá, um descuido, foi tirar o cinto aqui, tirou o cinto. Quando voltou, o carro veio e bateu, saiu do carro, morreu na hora. Queridos, não brinquemos com as oportunidades que Deus está nos dando. O inimigo não brinca. Deus também não brinca. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Deus tem uma eternidade. O inimigo tem pouco tempo. Sabe qual é a nossa ilusão? A gente pensa que nós somos eternos. E muitas vezes a gente não toma a decisão dizendo assim, amanhã eu faço isso. Quando eu resolver esse problema, eu mudo de vida. Irmãos, nós não temos a eternidade. Nós somos limitados. A quando? A hoje. Agora. Esse é o nosso limite. O inimigo está rugindo, diz aqui o estudo, como o leão. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Irmãos, se o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, e nós? Não precisamos também saber disso, irmãos? E nós, a gente não tem que ter uma postura diferente, uma mentalidade diferente, um agir diferente, diante do que está acontecendo aqui, diante do que a Bíblia está nos revelando? Como tem sido a nossa postura? Não, nós estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar a essa terra. É simples. É por isso que eu vou falar baixinho para você não se espantar. É por isso que Laodiceia é do jeito que é, irmãos. Está ali, ó. A gente fala, mas é profecia, irmãos. Eu não me canso de falar disso aqui, não. Está aqui, irmãos, ó. Está aqui, ó. Entra sábado e sai sábado. É a mesma coisa. Poucas pessoas estudam a Bíblia, estudam a lição. A apostasia, irmãos, está acontecendo. As trevas estão reinando em muitas vidas por aí. O que faremos? Como viveremos? Essa é a questão. Irmã Marli vai cantar, irmã? Então venha, em nome de Jesus.
de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo,
Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvamos o teu nome, Pai, porque tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, tu és, Senhor, a nossa fortaleza. E no Senhor nós estamos seguros e amparados. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque no meio deste conflito, onde as pessoas estão perdendo sua fé, perdendo a sua esperança, muitos estão abandonando, muitos não estão mais congregando, as trevas estão reinando em muitos lugares, mas nós te louvamos porque a luz do teu evangelho reina também em nossos corações. Por favor, Pai, não desista de nós. Temos muitos problemas, somos pecadores, mas nós somos a menina dos teus olhos. Tu és o nosso Deus, nós não temos outro Deus além de ti, Pai. Por favor, Senhor, transforme nosso coração. Use a nossa vida para o benefício de outras pessoas, para alcançar outras pessoas para o teu reino. Temos um grande desafio, que é continuar pregando a tua palavra até que o Senhor venha a esta terra. Por favor, dá-nos o teu poder, o Espírito Santo. Oramos pelos projetos da tua casa. Oramos para que o evangelho avance e que pessoas sejam salvas. Pedimos, Pai, também a tua bênção para esta nova semana, que para nós é desconhecida. Não sabemos para onde vamos, que males e perigo vamos enfrentar. Mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor estará conosco todos os dias de nossa vida. Guarde a nossa fé e a nossa esperança. Leva-nos em paz aos nossos lares provisórios, amparados e protegidos por tua mão poderosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.